agora o programa Novos Rumos. Apresentação, Ercília Zilli. Olá, meus amigos, bom dia. Estamos começando mais um Novos Rumos em estado de total alegria. Vocês já sabem por quê, que eu já divulguei no Face, já passamos tudo, né, Ju? Bom dia. Bom dia. Tudo roxo por aí? Tudo roxo. Então tudo tá. lilás. Então tá ótimo. É o mês violeta mesmo, o perdão tá adequado, mas semana que vem vem toda roxa também. Mas enfim, gente, nós temos alguns recadinhos para dar, mas antes eu vou apresentar o nosso convidado, que é o Lucas Montanari. O Lucas Montanari, essa pessoa sorridente que vocês estão vendo aí, de bem com a vida, é biólogo, coach de saúde e nutrição integrativa e é reikiano. Ministra cursos, palestras e consultorias ligadas à saúde intestinal, reeducação alimentar, nutrição integrativa e alimentação funcional pela empresa Consciência Saúde. O consciência não é uma palavra só, é C-O-M, com M de Maria, Ciência, Saúde. E nós estamos aqui muito felizes de te receber. Seja bem-vindo, Lucas. Alegria minha, querida. Legal. Bom dia, Ercília. Bom dia, Jussara. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Uma alegria mesmo estar aqui, né? Pois é, nós também estamos muito felizes. Que legal. Porque nós vamos falar um pouco da saúde intestinal e do papel dos probióticos, essa coisa toda que você vai nos ensinar hoje, né? Legal. Então, eu vou contar, então, assisti uma palestra do Lucas justamente sobre esse tema. Aí eu falei, eu preciso levar para o povo da rádio. Eu preciso levar para o povo da TV. Que agora a gente está no Facebook da TV Mundo Maior, não é mais no da rede, da Rede Mundo... Da rádio, lá, no da TV. Rádio Boa Nova, né? Nós estamos só na TV Mundo Maior, porque antes era tudo junto. Agora, hoje a gente está estreando o Facebook da TV Mundo Maior. Então, Lucas, você é biólogo, como é que você chegou a esse estudo, a essa pesquisa, a esse caminho de estudar tanta coisa interessante na área da alimentação? Olha, contar um pouquinho da minha saga, então, nisso aí. Fiz biologia muito pelo amor à floresta mesmo, natureza, né? Quando era criança, assim, pescar com meu pai, na beira de rio, a gente acampava muito. E sempre quis trabalhar com animais silvestres, né? Estar no meio da floresta e tudo mais. Então, eu fiz biologia e aí comecei a trabalhar com animais como onças, né? E bichos, assim, grandes, né? Eu gosto dos felinos também. Indo com idas e vindas para a Amazônia, para algumas florestas, né, atlânticas, Cerrado, a gente viu que não tinha muito mais habitats naturais, assim, florestas preservadas para a gente fazer a soltura dos animais. Então, comecei a ir mais trabalhar para ter mais floresta mesmo, né, no país. E comecei a trabalhar com reflorestamento e tudo mais, só que vi que era uma remediação, né, um reflorestamento. Na verdade, é igual a gente fazer uma limpeza do rio Tietê. Então, pode limpar todo o rio hoje, que dali a uma semana, se não cortar a raiz do problema, né, continua sujo. Então, pesquisando mais a fundo a respeito das causas de desmatamento, né, principalmente na Amazônia e tudo, descobri que um tanto deles está ligado com a alimentação, né, então muito da agropecuária, da forma que é produzido hoje em dia. E aí comecei a me sensibilizar mais para essa área, né? Me tornei vegetariano e aí fazendo uns estudos mais profundos de nutrição para como manter saudável, né? Dentro dessa linha. E assim me encantei com essa linha, né? Comecei a trabalhar na cozinha e tudo e fiz esse estudo de coaching de saúde e nutrição integrativa pelo Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York, que fala bem minha língua assim, a respeito da gente se alimentar de uma forma mais natural. E também não só a alimentação, né? Que não adianta a pessoa às vezes ter uma super de uma alimentação e também não respirar um bom ar, não fazer exercício físico, né? Não ter uma prática espiritual, não dar bom dia para o porteiro, né? Essas coisas. Então a nutrição integrativa também integra os relacionamentos, modo de vida, né? Modo de vida. Estilo de vida. Pois é. E como é que a gente chegou a essa questão do intestino? Do intestino. Porque todo mundo tem, assim, fala do coração, luzes, a sede do amor, aquela coisa, o cérebro, essa coisa toda. O intestino, ele é meio
deixado para trás, né? Ninguém fala muito do intestino. Agora estamos começando a falar, né? Mas, enfim, qual é o papel do intestino? Como é que você chegou essa área de busca, de entendimento, tanto de montar uma palestra, de trabalhar com probióticos, enfim, é bom para... O que acontece? Quais são os problemas decorrentes de um intestino problemático? Por que ele fica problemático? Fala um pouquinho aí primeiro dos problemas, depois a gente vai ver se tem solução, né? Então, assim, estudando essa área de nutrição, uma das pessoas que eu gosto, assim, de estudar, que eu tenho um respeito, assim, é Hipócrates, né? Que a gente fala que a gente começou a falar agora, né, do intestino, mas Hipócrates já, quase 2.500 anos atrás, já falava que toda doença começa no intestino. E tratava as pessoas com diversos tipos de doenças através de uma limpeza intestinal. E, né, por essa linha, hoje em dia, só que a medicina tradicional vem estudando mais a fundo isso, a ligação do intestino com diversos tipos de doenças, não só físicas, fisiológicas, mas até inclusive mentais, né? Autismo, depressão e tudo mais. Explicar um pouquinho como é que isso funciona. Mas quando fui para a Austrália, me encantei assim com a kombucha, principalmente, né? Já tomava kefir e tudo. Aliás, trouxe uma kombucha aqui. Depois você explica o que é isso, né? Porque a gente... Vamos explicar esse mistério. Então, me encantando pelos probióticos, né? Eu gosto de ter um laboratório em casa, né? Então, a minha cozinha é cheia de bichinho, de vidros, cadinhos e tal. Então, essa pegada da biologia com a produção dos probióticos é uma coisa que facilita, né? Pelo estudo mesmo, base. Então, como é que funciona os micro-organismos, a reprodução deles e tal. E aí comecei a produzir, né? Aqui no Brasil, ainda alguns anos atrás, era muito raro você encontrar uma kombucha, né? Essas bebidas probióticas, e agora já está um crescimento bem legal. Mas a parte do estudo mesmo intestinal, em mim, despertou mais após o desencarne do meu pai, né? No ano passado, que teve uma trombose mesentérica, que é uma situação, é tipo um infarto intestinal. E aí, estudando mais a fundo isso, não queria isso para mais ninguém, né? Então, foi estudando isso mesmo que eu fui mais querendo auxiliar outras pessoas a evitar isso, porque é uma coisa que até 2 dias antes do desencarne dele, as pessoas não sabiam o que era que ele tinha, parecia que estava super bem. Então, é sujeito, um tanto de gente está com algum desequilíbrio intestinal e não saber, né? Isso é uma coisa perigosa. Então, eu comecei a estudar a importância desse órgão para o organismo, né? Que é o nosso segundo cérebro, né? Que dizem também. E agora se fala muito do segundo cérebro, né? Já tem gente aqui no Face perguntando sobre esse segundo cérebro, por que é o segundo cérebro. Legal. Então, é o segundo órgão que tem mais neurônio no corpo, né? Chega a ter milhões de neurônios. A boa parte, se não a maior parte de neurotransmissores e hormônios e um tanto de outras coisas é produzida no intestino, né? Então, quando a gente está ali numa situação emocionante, assim, você sente aquele friozinho na barriga, né? Não sente na cabeça, né? Sente ali na região do intestino. E também tem um estudo de que mais de 90% da serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, do bem-estar, quando a gente está em paz, é produzido e armazenado no intestino. Quer dizer, o bom humor está no intestino. Tem um capítulo Ou o mau humor também, né? O Alberto Peribanês Gonzalez tem um capítulo do livro dele que diz que a paz é intestinal. Então, às vezes, né, a gente desconecta, está super bem e tal, mas está com o intestino emperrado, fica sujeito a ficar o quê? Enfesado, né? Como vocês falam. Literalmente né? Enfesado. Então, dá uma empacada mesmo, assim, no humor e na produção desses neurotransmissores, desses hormônios. A serotonina é precursora da melatonina, que a gente produz quando a gente vai dormir, então também desequilibra sono, né? Se a gente não está com o intestino bem equilibrado. E uma coisa bem importante que tem no intestino é o microbioma, né? Antes falava a flora intestinal. É a mesma coisa, né? É que hoje em dia não fala tanto a flora para não confundir com a flora botânica, né? Então, que é o microbioma, que já seriam micro-organismos, bactérias e leveduras, principalmente. Chega uma certa fase da vida que a gente chega a ter 1,5 kg de bactérias e leveduras no intestino. Nossa. Só no intestino. Então, mas isso é bom para a saúde, né? Ou não é bom para a tomar cândida, não, o que é, né? Então, é muito bom isso, né? Por um lado, se a gente for ver, para cada célula do nosso corpo, a gente tem 10 micro-organismos unicelulares vivendo com a gente. Então, tem um livro que chama 10% humano, que, na verdade, 10% das células que estão com a gente é humana. Os outros 90% são outros micro-organismos, com outra genética. Então, fazendo isso coisas... Isso é absolutamente fantástico. Inclusive, é o nome de um livro, né? Então, ela, nesse estudo, ela soma toda a genética que vive com a gente e diz que a gente é 0,5% humano.
A gente tem 20 mil genes, seria metade da quantidade de genes de um pé de arroz, por exemplo. Nossa. Mas como que a gente consegue ser tão desenvolvido? Então, pela simbiose que a gente tem com as bactérias e as leveduras, que fazem diversas funções com a gente, são o nosso sistema imunológico, né? Elas produzem antibióticos naturais, então é uma linha de frente do organismo, modela nosso intestino, auxilia a metabolizar gorduras e a absorção de nutrientes, produz vitaminas para nós, faz um tanto de funções que se a gente tivesse desenvolver uma genética para tudo isso, né, ia levar milênios, assim. Então é muito mais fácil a gente criar um ambiente propício para elas se desenvolverem e trazer esses benefícios para nós, né? Eu acho fantástico. Eu vou até agora fazer um pequeno paralelo, né? Porque nós, quando lemos o Livro dos Espíritos, lá na questão dos 3 reinos, no capítulo dos 3 reinos, nós vemos aí a evolução do princípio inteligente, né? E sei lá, né, deve ter aí, do nosso ponto de vista, um princípio inteligente de diversas formas, de diversas maneiras e naturezas e funções que se compõem, porque 20% de genes humanos é muito pouco diante de tudo que nós temos à nossa disposição. Quer dizer, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de algo muito mais amplo, muito mais profundo, e dos recursos, né, Ju? Dos recursos que estão à disposição do espírito. Mas a gente precisa lidar bem com tudo isso, né? A gente precisa aprender a lidar bem com tudo isso. Mas acho que vale a pena dar uma olhadinha lá no capítulo dos 3 reinos do Livro dos Espíritos, para ver um pouco a questão da natureza, do mineral, da parte do reino vegetal, e aí até chegar no reino animal, com todos os seus desdobramentos. Então, penso que tem alguma coisa. Não sei se você já pensou nisso, Lucas, mas vamos estudar. Eu já estou aqui fazendo uma ligação com essa questão. Mas então, continua contando para a gente a questão do intestino. Na verdade, eu acho que os antigos egípcios também já tinham uma pesquisa pesquisa entre aspas, né, no sentido de que o intestino era retirado, a questão da putrefação, para poder a múmia ficar em bom estado. Tem toda uma situação aí bem de um outro caminho além do Hipócrates, né? Enfim, sempre se desconfiou e sempre se pesquisou essa área, né? E agora os estudos estão muito mais claros, né? Os povos antigos, assim, todos, né, não tinha geladeira, né, antigamente, então uma das formas de conserva eram as fermentações, né, que até podem ser até hoje, mas antigamente, então, cada povo tinha um tipo de fermentado, uma bebida ou um alimento que consumia geralmente os iogurtes, né, os chucrutes, natô, quinti, né, principalmente no Oriente, na Arábia e tal. Tem diversos fermentados indígenas também. Então, esses fermentados, eles são ricos nessas bactérias boas e vem fazendo a colonização. Então, quando a gente come também um alimento da terra, mesmo orgânico, natural, como a gente sempre comeu até pouco tempo atrás, né, a gente estava se alimentando dessas bactérias, dessas leveduras. A gente não bebia água com cloro, né, não tomava antibióticos, não tomava um tanto de medicamentos assim. Estou dizendo que não é para tomar, mas é uma cultura que resolveu muita situação, trouxe muita coisa boa, mas interfere no desenvolvimento da flora, né? Então a gente precisa ter um cuidado também com a alimentação moderna, né? Os conservantes, para evitar de estragar, para ter uma proliferação bacteriana ali. Então, quando a gente come um alimento conservante, um suco de uva com conservante, e a gente tenta fermentar num kefir, numa kombucha, ele não dá certo, ele mata aquelas bactérias. Então, um simples conservante é sujeito a estar degradando nossa flora, né? Nosso microbioma. Agora, se for necessário tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, um anti-histamínico antes, né? Os antes. O que seria adequado, então? Fazer um suporte com fermentação? Com os probióticos. Com os probióticos, para não deixar o intestino ficar muito afetado com essa questão, Isso. né? Eu tive uma situação, eu tive que tomar tranquilo. A gente faz Tem médicos que já orientam, né? Tomar um antibiótico e tomar um probiótico. Então, esses probióticos que a gente faz, como a kombucha, o kefir, que a gente pode produzir artesanalmente em casa, a gente pode estar produzindo, bebendo geralmente para fazer não ter uma baixa, né, do microbioma e não ter uma desbiose, que é quando as bactérias nocivas tomam conta, ganham o terreno ali, né,
no intestino, e aí sujeita a gases, dores abdominais, como foi uma uma amiga pergunta nossa já entrou no Face ontem perguntando sobre isso. Ju, tem alguém aí? Tem perguntinha. A Érica, lá de Pelotas, está querendo informações sobre o kefir. Está no aguardo. A Ângela da Holanda está acompanhando e mais um monte de gente pela TV. O Silvio Teixeira está acompanhando a gente. Paula Meirelles, Rosineira Freire, Ana Angélica Medeiros, Lela Brasil e Meia Oliveira. A Gilda lá da Brap está aqui também. A e Gilda. Helena Maria. A nossa Gilda? Isso. Gilda. O pessoal está acompanhando, gostando bastante. O Silvio Teixeira comentou, ele é acupunturista, que há 3.000 anos os orientais já tinham essa preocupação, que na acupuntura isso também é visto. A Gilda, que a gente fez essa festinha para ela, também é diretora da BRAP, vice-presidente, nossa amiga interessadíssima aí. Legal. Pois é. E do kefir é a dúvida da Érica de Pelotas. Érica de Pelotas. E a Ângela, lá da Holanda, nossa amiga. Será que tem muita kombucha lá? Deve ter. Deve ter? No sul? Na Holanda? Na Holanda, sim, com certeza. Depois você conta pra Na gente, Europa, viu, Ângela? Então, e aí, Lucas, a gente está conversando com o Lucas Montanari, que está falando hoje com a gente sobre saúde intestinal e probióticos. E essa questão do estômago estufado, que o pessoal diz que com o estômago estufado, a barriga estufada, essa formação de gases, o que significa? O intestino está em que situação? Tem casos e casos, né? Claro, tem um acompanhamento médico, examinar, ver cada caso, é sujeito a ser muitas coisas. Mas uma das coisas que causa barriga estufada, gases e tudo mais é a disbiose, né? O que é disbiose? Eu ia perguntar. Disbiose é quando, assim, a gente tem bactérias também neutras e fungos também nocivos, até às vezes vivendo com a gente, mas quando a gente está com a flora equilibrada, elas não tomam conta do terreno, né? A gente está aqui com as bactérias boas, dominando ali as bactérias ruins. Quando a pessoa, por exemplo, começa a se alimentar de alimentos que alimentam essa outra flora nociva, né? Ou toma uma sequência de medicamentos, ou muito excesso de bebida alcoólica, essas coisas interferem na boa flora, e aí cria uma baixa e é sujeito a flora nociva ganhar terreno e ela ir se reproduzindo e tomar conta ali do intestino. Ela tomando conta do intestino, ela causa uma agressão ali, né? O corpo fica tentando se reequilibrar e ela fica continuando tomando conta ali e vai produzindo gases, né? Dor de barriga, às vezes atrapalha a absorção de nutrientes, né? Então, tem muita gente que tem estudos, né? Diversos estudos que diz que diabetes, obesidade, autismo, outras doenças autoimunes é sujeito a vir por conta de uma desbiose, de um desequilíbrio da flora, que acaba aumentando a permeabilidade intestinal, que é a entrada de muitas coisas que não deviam estar entrando no organismo. Essa é uma questão interessante. Essa permeabilidade, que eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho, porque você explicou isso, né? De quando a pessoa, por exemplo, por diversas razões, inclusive por ingestão de remédios, essa coisa toda, tem as vilosidades, né, do intestino, aquelas pregas, aquelas rugas por de dentro do intestino, ela acaba sendo diminuindo, como se tivesse uma poda, né? E aí fica poroso, né? Nós estamos com quantos minutos, Jô? 2 minutos. Dá para falar um pouquinho? Dá. Vamos lá. O intestino tem em média, assim, num adulto, uns 7 metros, né, de comprimento. É grande, né? É grande. Ele tem super microvilosidades que fazem assim, que a gente pega e esticar ele bem esticadinho. Não façam isso em casa, tá? Mas a gente esticar o intestino bem esticadinho assim, ele chega a 200 metros quadrados de área de absorção. Olha, é maior que muito apartamento, você concorda? Muito apartamento. Maior que muita casa, terreno, né? Só para a gente ter ideia do que significa uma quadra isso. de tênis, mais ou menos. Uma quadra de tênis de intestino, né? E aí, bom, essa área de absorção, essa parede, quem modela essas velocidades são as bactérias boas. Então, quando não tem essas bactérias boas, elas não fazem não modelam direito essa parede e ela fica com muito menos área de absorção. Né? No caso de um celíaco, como algumas outras doenças, algumas alergias e tal, o próprio corpo ataca essas velocidades e fica liso, né? Então, perde muita área de absorção, a pessoa tem dificuldade de absorver nutrientes. Mas a permeabilidade intestinal é quando esgarça a parede do intestino, que é uma parede bem fininha e abre um buraco, então
fica muito permeável, ela não bloqueia toxinas que iriam ser eliminadas pelas fezes, acabam entrando de novo no organismo. Toxinas, bactérias, fungos. Quer dizer, só para entender, já entendi, Ju, já entendi. Ela está aqui me podando, vamos fazer o seguinte, é melhor obedecer. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo e volta já já. Mas a gente continua falando com vocês, interagindo no Face da TV Mundo Maior. Vamos continuar conversando e a gente volta daqui a pouquinho, né, com a própria TV. Até daqui a pouco. Bom, então agora a gente já está ao vivo, só que no Face da TV Mundo Maior, não é isso? Tem mais recadinho. Chique. Quais são os recadinhos? A Maria Martins, lá do sul de Portugal, está adorando o tema, acompanhando a gente. Sônia Rezende, de Juiz de Fora. Sandra Longini, Sérgio Renato, Estela Facina. Ela comentou que pela filha, ela adquiriu as bactérias positivas e ela falou que é impressionante o resultado. Ela gostou, que vale a pena usá-los. Tá. Bom, Alguns. deixa eu te... Quem mais? Não, os outros eu Tá. já mencionei. Eu vou... Só que o pessoal que está interagindo aqui comigo... Minha mãe não está aí? Como é que ela chama? Ela chama. Marilena Montanari. Não está me assistindo, eu Não vou dar uma entrou. dorada. A não ser que ela não tenha falado nada. Tô brincando. Mas ela não deu oi. Se ela comentar, eu vejo. Só que o pessoal que está interagindo aqui comigo... Olha, entrou Felipe Montanari. Ó, meu irmão. Felipe de Que Laura legal. Montanari. Desconfiei. Esse é meu ídolo. A não ser que ela não tenha falado nada. Você tem que tirar o som. Vai voltar. Tem a Adélia também, ela comentou que tomou medicação para o intestino 20 anos, mudou toda a alimentação em uma semana e já não precisou mais do remédio. Então ela ficou tomando remédio 20 anos, quando mudou a alimentação, não precisou mais. Então agora ela está numa alimentação saudável. Que legal, que bom. Ó, e Henrique Montanari também entrou. Meu irmão também, meu outro ídolo. Olha aí, olha aí. Que legal. Posso falar que foi espírita? Pode. Bom, eu vou voltar fazendo os anúncios. E aí Pessoal eu tá vou acompanhando. falar ó, que quando você tiver... Hã? O resto do pessoal está quietinho. Entrou Isabel de Jesus, que está acompanhando. Você vê o programa do mundo inteiro. Que legal. Depois e fica. 40 segundos. O pessoal está curtindo e compartilhando. Isso mesmo, pode compartilhar de montão, viu? Porque a gente precisa divulgar essas informações, né? É importante. Tem Quer que- abrir já? Você falou do intestino preso, eu quero perguntar do solto, do vamos contrário. voltar. É, eu ia te Vai perguntar voltar. isso também. É o contrário. Tá fechando? Tá fechando, Face. Aproveita. Estamos voltando com o programa Novos Rumos e antes de voltarmos a falar com o Lucas Montanari, que é o nosso convidado de hoje, nós vamos lembrar você da campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então ilumine a mente da humanidade com a campanha Espiritoteca. 20 mil livros serão doados e entregues em hospitais, presídios, casas de repouso e também em bibliotecas de pequenos centros espíritas. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega dos livros e ainda recebe uma recompensa pela sua ação. Claro que a gente nunca espera nenhum tipo de recompensa, mas vocês vão receber um certificado de agradecimento e vão até ter a oportunidade de entregar os livros junto com os padrinhos e com a madrinha da campanha. Ou seja, William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço, Delmar,
e o Franklin Félix. Eles são os padrinhos que foram nomeados até agora e eles farão a entrega. E você pode também participar dessa entrega. Então, ligue para a operadora 11 4966 5775. 4966-5775. Ou então acesse mundomaior.com.br e seja você também um entregador de páginas de luz. Recadinho aqui para vocês também, no dia 19 de agosto, das 14 às 17 horas, portanto, sábado que vem, na BRAP, lá na Rua Teodoro Sampaio, 417, Conjunto 82, seminário de psicofarmacologia, e nós vamos aí com também transtornos mentais e espiritualidade. Dr. Alfredo Simonetti e eu que vamos apresentar, e boas notícias para nós. E ruim para o pessoal. pessoal. E ruim para vocês. As vagas estão esgotadas. Nossa, que legal, né? Bacana. A gente vai ver muito bem o que porque é importante falar Você sobre que é psicólogo precisa saber o papel da medicação. E agora, sabendo que algumas medicações têm que ter uma contrapartida de probióticos. E transtornos mentais e espiritualidade. Nós vamos então falar com vocês sobre isso. Campo Grande, ABRAP, Campo Grande, dia 17/8, vídeo. Palestra da Psicologia Transpessoais, palestra Psicologia Transpessoal, conceitos básicos e práticas possíveis. No dia 24/8, Em Busca da Verdade, continuação do livro de Joana de Ângeles, na mediunidade de Divaldo Franco. Aí a gente vai falar depois sobre isso. Que dia que é isso aqui? Dia 20/8, também está chegando, das 8 às 12 horas, também lá em Campo Grande, um workshop da ABRAP de lá, cuidando dos cuidadores, com oficina de bonecas e bonecos, Abaiomi. Quem que vai fazer? Renata Valéria Espínola e Adriane Lobo, que são as nossas psicólogas que vão apresentar esse workshop lá em Campo Grande. Eu lembrar vocês também que em Guarulhos nós temos atendimento voluntário e vocês podem pedir essas informações lá em São Paulo. Você tem os telefones? E tem também psicólogo disponível para palestra, pois lá na região de Guarulhos. Então, tá bom. Telefone 3898-2139 ou 3081-1464. Pois é, e estamos aqui voltando com o Lucas Montanari, que é biólogo, coach de saúde e nutrição integrativa e também reikiano. E o Lucas faz palestras, dá consultoria, né, tudo ligado a essa questão da nutrição integrativa e alimentação funcional. E o contato é a empresa Consciência. Consciência separado, e esse com é com M de Maria. Consciência Saúde. Tá ok? Então, vocês podem aí, vamos continuar falando com ele. A gente está falando, a Jo até fez uma pergunta no intervalo, o intestino preso. E o intestino solto? Também é a mesma coisa, né? A gente foi pensar assim... Seria o excesso do negativo? Não seria o excesso negativo. Às vezes é a forma como o organismo está reagindo à condição que ele está. Então, tem gente que tem situações intestinais de Crohn, síndrome do intestino irritável, algumas outras Você falou de celíacos, né? Celíacos, né? Celíaco é alguém que, assim, por ter uma danificação dessas velocidades, então o alimento ele passa muito rápido, né? Então, são pessoas que têm o intestino mais solto, naturalmente. Mas que não é uma coisa muito boa, né? A gente tem que buscar o equilíbrio, né? Esse equilíbrio que, às vezes, o probiótico traz o equilíbrio, né? Tem gente Afinal, que tem... o que é um probiótico? O que é um probiótico? A gente pode pensar, é o contrário de um antibiótico. O antibiótico, ele tem uma ação, né, que destrói, né, os micro-organismos, e o probiótico, ele repõe os micro-organismos. Então, o probiótico é a favor da vida. Então, a gente tomar uma bebida probiótica, Você trouxe até uma garrafinha aí. É um exemplo de probiótico. Trouxe uma kombucha, que é a minha predileta aqui, trouxe uma para combinar com sua blusa. Que olha aí que maravilha. Legal. Isso aqui é gentileza, hein, Ju? Essa aqui é uma kombucha de uma bebida gaseificada, a gaseificação dela é natural. Quer dizer, não tem nada, não tem nenhuma... Tem uma frutinha aí dentro? Tem goji berry e um pedaço de lavanda do quintal. Olha que legal. Nossa, ela é gaseificada naturalmente. Servida? Pensei que não fosse oferecer, tá vendo? Imagina. Só? Eu já ia chamar uma pessoa que está aqui para
Se quiser Você tem um tomar, copinho já- aí, Jô? Toma aqui, passa aqui para ela tomar. Se quiser tomar na garrafa. Você vai beber essa água, Jô? Não, Então joga pra pode cá. tirar? A gente improvisa. Pronto, tá aqui. Não tem problema. Bom, não precisem ficar, não vão ficar com inveja, tá? Mas, ó, tintim pra você. Tchim, tchim. Nossa, mas é super efervescente, né? É super, né? É uma gaseificação natural mesmo e nesse processo de fermentação o Essa é do que você falou que é, Goldberry? a base é um chá de hibisco. Que e dá aí- essa cor? É o que dá a cor. Olha, gostei, é gostoso. Esse chá de hibisco ele vai sendo consumido, o nitrogênio dele, o tanino, e vai. A gente que põe um delícia. pouquinho E de o gás açúcar é no natural, começo. não é colocado porque parece Não é. refrigerante. Pois é. A gente põe Gostei. um pouquinho de açúcar no começo, que é para alimentar as bactérias das leveduras. Quer dizer, E aí, na hora aqui que tá cheio de termina o bactéria, é açúcar- isso que você está falando? Isso, cheio. Bactérias e Boas, leveduras. Do bem. Já tomou Yakult? Essas coisas assim. Gente, Tem é uma o delícia. LKZ xerota? É uma delícia, e faz É um bom. bem enorme. Eu estou fazendo um pouco de joguinho aqui, A brincando com frutinha vocês, mas come eu tomo também? todos os dias. Pode comer. Vai na fé. Então ela é. tem Quer dizer, uma- um celíaco poderia se beneficiar. Sim, mas pessoas que têm situações intestinais mais assim, tem uma sensibilidade intestinal, tem que ter um cuidado. Porque né, uma pessoa toma um probiótico, às vezes dá uma soltada mesmo no intestino, você está precisando soltar. E às vezes mas fica tranquila, tá? Esse pouquinho não teve problema. Mas quem já tem né, uma inflamação intestinal, uma situação de divertículo e tal, tem que ter um cuidado com a dosagem. Quer Lembrar dizer, que a questão do divertículo também, que foi uma ouvinte, Também. a Érica, né? Que perguntou. qualquer um que tem uma situação intestinal um pouco mais sensível, começar com um pouquinho e tal, e tomando até se acostumar, ver como é que se sente. Né? Também Qual quem é o tá melhor tendo- horário para tomar, Lucas? Tem? A kombucha em si, como ela é a base de um chá, tem polifenóis, assim, ela que são anti-inflamatórios, né? É ótimo, mas é sujeito a atrapalhar a absorção de ferro e zinco, né? Vegetal. Então, é legal ter um intervalo das refeições, pelo menos umas 2 horas, 3 horas das refeições principais, né? Então, isso no caso da kombucha pela base de ser um chá, né? Então, quando a gente toma chá, café ou chocolate logo depois da refeição, é sujeito a gente atrapalhar a absorção do ferro da refeição. Então, a gente dá umas 2 horinhas ali depois Então, e se toma a pessoa à tarde, almoçar toma de manhã. meio-dia, lá para as 3, 4 horas, ela pode tomar, pode tomar o quanto de kombucha. kombucha? Isso aí, a dose é muito individual, vai muito É. da pessoa. Às vezes eu falo Sim, assim, mas não precisa ml, tomar a é garrafinha sujeito... inteira. Não, eu às vezes tomo um copo por dia, de vez em quando. Assim, também não Tá. tomo todo dia. Eu não acredito que E nada que a aí gente isso precisa... recoloniza o intestino. Isso, faz um repovoamento, assim, né? Ele vai... Só que ele faz uma semeadura, se a gente pensar no reflorestamento, né? Essa visão de biólogo, assim, né? Uma floresta bem cheia de várias espécies de árvores e tudo mais. Quando toma um probiótico comercial, assim, ou de um Yakult, por exemplo, que ele tem um lactobacilo, né? E a kombucha, o kefir, chega a ter 10, 15, 30 espécies diferentes de bactérias e leveduras. Então, ele faz um reflorestamento com várias espécies diferentes. Então, no caso de um reflorestamento com uma espécie só, né, se pensar numa monocultura de eucalipto, aí vem uma broca e acaba com tudo. Então, se tiver várias espécies de árvores ali junto, vem uma broquinha, aí tem outras Quer ali. dizer, melhor Então, o ecossistema. Mais perene para o ecossistema, isso. É um ecossistema intestinal mesmo. Exato. Né? Aí tem a kombucha, tem o kefir, né? E o kefir, o que que é? O kefir Qual que é a mais diferença popular, entre um e outro? o kefir mais popular é o de leite, né, que eles dizem. Então, parece umas canjiquinhas, assim, que você coloca o leite e aí ele fermenta, vai consumindo a lactose e vai produzindo aquele iogurte mesmo, clássico, né, que é a coalhada, assim. Fica bem azedinho, né, então vai consumindo o doce e vai liberando ácidos, então fica azedinho. E tem o kefir de água, ou de sacarose, que você põe água, açúcar mascavo, e aí a gente pode fazer com água de coco, pode fazer com suco de uva. Nos cursos a gente ensina a fazer Yakult, até Xambim, essas danoninhos, assim, tudo probiótico, com bastante espécie, e 100% vegetal. Então, esse mesmo do de leite, a gente usa o leite de coco, de verdade. A gente bate a polpa do coco com água de coco e faz um iogurte com o coco. Então, a diferença são espécies diferentes de bactérias e leveduras. Né? Na kombucha, ela dá uma panqueca, assim, parece uma panqueca assim, de celulose, que tem uma bactéria ali que produz essa panqueca. No kefir, eles são... Quer dizer, fica flutuando, Isso, forma uma película, assim. uma panqueca, uma como você panqueca colocou. mesmo. Isso aí é o quê? Isso é uma película de celulose onde está um aglomerado dessas bactérias das leveduras. Tá. Mas não é que sem a panqueca não tem no líquido. Né? Esse Tá. líquido está cheio. Se a gente deixar esse copo aqui, né, respirando aqui um tempo, daqui a pouco vai formar uma panqueca ali em cima dessa.
Né? É uma camadinha de celulose para dizer que está ali. É uma forma da gente conseguir pegar e passar para o outro. E toda a fermentação que a gente faz dá um filhote novo, né? Uma panqueca nova. Então a gente vai fermentando, vai dando os novos, e então a gente se sente até no movimento de doar para alguma outra pessoa. Então é algo que chegou para a gente realmente ir passando para o outro e de uma forma... Né? Tem mais uma perguntinha aí, Jô? Tem 3. Sim. Uma delas, pela TV, pelo Face, a Helena Maria Rodrigues pergunta como fazer uma limpeza intestinal. Olha, limpeza intestinal é algo legal, assim, ter um acompanhamento de alguém especializado nisso. Né? Tem alguns tipos de limpeza. Um deles que o Hipócrates fazia, clássico, é o enema. Né? Então, coloca por trás. A tua mãe encarou a bronca e respondeu, hein? Aê, ô mãezinha. Aqui, Marilena de Lauro Montanari. Marilena de Lauro não está aqui. Claro que estou vendo. Ah, bom. Claro que estou vendo. Também compartilhei. Entrei com e-mail, Marilena. Amo você. Ah, que bom. Também te amo, inclui a gente nesse amor aí também, tá? Estamos aqui por ela também, né? Então, tem um enema que Hipócrates fazia para curar um tanto de doenças, que é colocar um líquido, né, de trás para frente, né? Vocês me entendem, então insere. Que é uma lavagem intestinal. Isso, faz uma lavagem intestinal, né? Insere por baixo. Aí tem gente que faz enema de café, enema com probióticos e tal. Mas tem que ter uma orientação, tem que ter um cuidado. Não né? é assim que qualquer um vai fazendo, né? Porque eu já vi algumas pessoas se danificarem com isso, né? E não fazendo de uma forma correta. Mas é um tipo de limpeza intestinal que pode procurar pessoas especializadas para fazer. Né? Tem a hidrocolonterapia, que aí já é um equipamento que faz, ele deixa na temperatura certa, numa proporção certa de água e sal. E aí faz uma limpeza por assim. Mas os probióticos em si, a kombucha ela é desintoxicante, ela pode fazer uma limpeza. Quando sim. você faz esse coach com a pessoa, quando você trabalha como coach, eventualmente você orienta sobre essa parte também, como fazer ou onde fazer? Sim. Ou os cuidados que se tem, né? Sim. Tá, quem mais aí? Tem mais João? pergunta? A Socorro, lá de Sorocaba, ela pede orientação sobre constipação. Ela é cadeirante, ela falou que o cérebro não comanda os movimentos peristálticos, e além de água, mamão, ameixa, que parece que ela já faz, se tem outra alternativa. É uma amiga querida da gente lá de Está Sorocaba. sempre Que aqui legal. acompanhando. Então, Socorro, os probióticos eles auxiliam muito, né? Mas tem uma coisa que chama pré-biótica, que é a alimentação desses probióticos. Né? Então, a gente coloca esses probióticos para dentro do organismo. E aí, se a gente não alimentar eles vão morrendo. Né? Então, a gente tem que ter uma alimentação constante deles, pela pré-biótica. Tem muitos alimentos hoje em dia que eles estão colocando pré-bióticos até assim, extraídos assim, né, das plantas e tal, porque normalmente está nas frutas, nos legumes e nos cereais integrais. Então, se a gente não tiver uma alimentação equilibrada com frutas, legumes e cereais integrais, a gente não alimenta essa flora. Então, é sujeito a dar uma constipação. Então, não é só a parte probiótica, né? Tem essa parte probiótica, pré-biótica, né? Então, a alimentação, às vezes, eu penso que é superior a Coloca eles tomar lá os dentro, probióticos. mas tem que dar algo para eles, né? Porque tomar probiótico e se alimentar, mas não adianta Então, muito, né? pré-biótico é o que exatamente, Lucas? Tem inulina, pectina, fós, que são fibras vegetais que a gente não absorve, mas chegando no intestino grosso, ela alimenta a boa flora e elas se reproduzem, vão também... Isso significa o quê? Por exemplo, a Socorro está perguntando, com certeza já come as frutas que ela está colocando. Sim. O que seria? Colocar um pouco do que em cima da fruta, por exemplo? Não, seria mais as frutas mesmo, cruas, frutas, legumes, Mas se colocar cereais... uma aveia, uma... Sim, aveia, chia, cereais integrais, arroz integral, né? As pessoas comem muito arroz branco, hoje em dia o arroz branco ele não alimenta a boa flora, né? Tem que ser um cereal integral. Mas a alimentação mais vegetal possível. Né? Menos com bastante fibras. laticínios, menos carne vermelha, essas coisas assim. Porque fibra animal é diferente de fibra vegetal. Né? Então, a fibra vegetal ela alimenta essa boa flora, se reproduz e tal. E aí, então, uma alimentação mais rica em fibra. A gente começar com água, depois seguir para frutas e aí seguir uma alimentação. Então, sempre antes de começar a comer um pão, comer alguma refeição, alguma coisa, tomar um pouco de água, comer uma fruta antes da refeição. Uma meia hora antes. Depois da refeição. Não depois, não fermenta. Está Quem entrando tem aí? um monte de perguntas. Tem duas iguais. A da Celina de Itaquera e a da Carmencita. Ambas perguntam sobre divertículos, se o probiótico ajuda. Como eu falei, né? As pessoas que têm divertículos, que têm alguma situação intestinal, têm um cuidado mesmo na hora de tomar. Começar com bem pouca quantidade. Né? Se tem algum médico acompanhando, algum profissional acompanhando,
perguntar, né, para ver a situação, porque tem que ver o nível que está de divertículos e isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Às vezes é sujeito melhor a pessoa tomar um mais orientado, mais direcionado primeiro, resolver um pouco melhor a situação e depois produzir em casa para ter uma sequência. O Bruno Zambelli, ele está perguntando qual é o tempo de preparo de ambos. Que legal, o Bruno Zambelli é um grande amigo, fez nosso logo, um grande artista. Está perguntando qual é o tempo de preparo de ambos. Ambos eu entendo, que é kombucha Sim. ou kefir. Então a kombucha, todas as fermentações, elas variam muito conforme a temperatura. Por isso que não tem uma receita específica, assim, por isso que Mais não é uma ou coisa menos. muito fácil. Mas em uma semana a gente prepara a kombucha e o kefir em 24 horas. Nossa, Normalmente. o kefir é rápido, né? Ele é Isso é rápido. rápido. Ele vai ser produzindo. Só que a kombucha a gente prepara uma quantidade já de uma vez. Então a gente produz 3 litros de uma vez, uma semana, aí a gente já tem para alguns dias. E aí prepara de novo lá para frente. Então, o kefir ele precisa ficar fazendo todo dia. O dia. sabor do kefir é bom também, porque esse eu gostei. Gostou desse? O kefir. Questão de sabor, ele é assim, a gente pode saborizar ele com limão, saborizar com outras coisas, mas esse aqui, por ser a base de um chá, né, é mais gostoso do que o outro. Tem É mais uma gostoso. perguntinha. Mas antes deixa eu dar esse recado aqui. Henrique também está dizendo, Henrique Montanari, Conheço. também te amo. Bom, faltou o fé agora. Aparecida de Diadema, ela pergunta se a ração humana é boa para o intestino. Ração humana. Ração humana, né? Que nome, né? Você lembra daquela agora mistureba tem de esse coisas? cachorrinho. É. Não gostei da Os ideia. cachorros, né? Eles têm, assim, os cachorros, gatos, animais domésticos, eles têm uma situação bem parecida com nossa alimentação moderna, né? Então, normalmente eles comem ração, aquela ração de milho, soja transgênica e resto de animais. E falta enzimas nessa alimentação. Então, quando o animal fica, assim, muito só comendo ração, quando vai passear com o animal, ele vai lá comer os matinhos no parque. Né? A gente vai em pet shop, onde eles vendem clorofila, vendem grama. Exatamente, né? vem de graminha. Para quê? Para alimentar a flora do bicho, porque a ração em si ela não alimenta a flora, né? Então fica precisando de enzima, fica precisando de energia vital, algo para fermentar o intestino. Então que nem a gente precisa estar se alimentando, eu acho que assim, mais do que a ração humana, está se alimentando com frutas, legumes, cereais integrais. Auxilia muito mais do que essas rações, porque tem ração humana, uma diferente da outra também. Tem marcas que fazem com composições diferentes, mas é bom, tá? Normalmente é bom. Mais fruta, legume vegetal, cereal integral, é da natureza, né? Não tem. Olha, tá entrando pergunta e as telefonistas comentaram que o pessoal quer um contato também para curso ou tratamento. Legal. E a perguntinha que a gente já fala o contato para o pessoal, ouvinte Itamar da Bahia, sobre hibisco, que toma para desinchar e tem problema da coluna. Ele perguntou se tem mais utilidades. O hibisco? O hibisco, ele trabalha muito ele é diurético, assim, né? Daqui a pouco já sai pra gente no banheiro. Mas ele trabalha esse sistema de excretor, né? Pela urina, ele trabalha rim, ele trabalha mais a bexiga, né? Sistema, mesmo de excreção urinária, assim. Então, mas tem que ter uns cuidados também, que eu já vi que gestantes não é muito legal tomar também. Então, a kombucha, assim, tem algumas contraindicações, dependendo do chá que é feito de base. A gente pode usar de hibisco, chá verde, chá preto, chá mate. Então, não é que toda kombucha é igual. Então, dependendo do que a gente colocou aqui para saborizar e a base do chá, pode ter uma variação aí na qualidade dele, tá? Então... isso significa que ela está ameaçando já. Ela Eu vou ameaçada. parar, gente, desculpa, passa não já, dá. gente. É que está chegando pergunta, não tem como então, fazer vamos fazer mais. o Vira o seguinte, contato, né? qual é o contato para conversar com você, para Legal. saber dos seus cursos, das suas palestras? Vamos conversar. Então, Consciência Saúde, né? Como a Ercília falou, comcienciasaude.com.br, ou tem o Facebook, Consciência Saúde, tudo junto. Tem o Instagram, Consciência Saúde. O e-mail, adivinha, né? conscienciasaude@gmail.com. O Consciência Saúde sou eu e minha esposa. Ela tá quietinha, tá ali no Ela está cantinho, quietinha, né? mas já Falou fotografou, que já filmou. tá- Na aula de queijo, que eu fiz a aula de queijo também. Degustador oficial. Nossa, estava tudo lindo, maravilhoso, e ela fotografando aquela coisa toda, uma atenção, mas ela falou, não, eu vou ficar quietinha lá no canto. Eu só dou aula, o resto é tudo ela que faz mesmo, a Cláudia, né? E então essa união, a gente junto, Então, trazendo todo esse estilo de vida. contato é Tem um telefone também. Posso passar o seu? 11 98237 7700 é o celular da Cláudia. Aí pode entrar em contato Peraí, com fala ela, devagar, WhatsApp. que é para as nossas amigas lá em cima anotarem. Acertei? 9
8237-7700. Esse tem o WhatsApp da Cláudia. Se alguém quiser contato para levar cursos, palestras, oficinas, para atendimentos individuais também em grupo de coaching de saúde, pode entrar em contato com ela que a gente agenda. A gente vai querer marcar com você Oba. uma kombucha, a aula de kombucha lá na BRAP, tá bom? Oba, Tá que bom. legal. Lucas, Será uma honra. obrigada, meu amigo. Grato, Prazer ter queridos. você aqui. Grato mesmo. É tanta coisa para falar que com certeza a gente vai pedir para você voltar. Oba, Tá bom? será uma honra. Obrigada, Cláudia, por estar aqui com a gente, por toda a infra que você facilita. A kombucha é maravilhosa. Obrigada, Rogério Palma, Jefferson Silva, Era Labores, Maciel, eu falava Marciel, ele veio e falou, não, é porque um deles falou que era e brincou, e eu levei a sério, não pode levar a sério esses meninos. E Marcos Magrini. Então, um beijão para vocês, uma semana de paz, de luz e de intestino lindo, florido, maravilhoso, funcionando direitinho. Maiores informações, se por acaso não conseguiram pegar nenhuma informação, o telefone, pode ligar na BRAP e pegar toda a direção que você vai chegar até o Lucas Montanari. Muito Legal, obrigada, grato, um beijão para queridas. você, uma semana de muita paz e muita luz. Tchau, Ju, obrigada. Beijo, ótima semana. Termina aqui Novos Rumos.